a arte, especialmente, ela é um mercado, né, gente? As pessoas sustentam suas famílias com música, com teatro, com dança. Mas toda vez que isso aparece numa escola, é tratado como erro. O menino não quer nada. Como não quer nada? Ele pode querer a música, mas não há espaço ali. Todo tipo de cultura, quando se manifesta na educação tradicional, ela é mal vista. Claro que as escolas têm aula de artes, mas o que é aula de artes? 50 minutos para fazer uns desenhozinhos, né? Umas pinturinhas, aí toca a sineta, acabou a arte. Isso nunca foi nem nunca será arte. E melhor, se chama disciplina, né? A senhora ministra que matéria? Minha disciplina é arte. Alguém pode ouvir uma frase dessa? Então, onde é que tem arte na escola? Não tem, não tem. Não tem. Eu tenho pena de professor de arte, porque ele fica ali amarrado, né? Completamente aprisionado, né? E onde que teria que ter arte? Na convivência, no relacionamento, né? Para que ele seja um espaço agradável, vivo, as paredes vivas, as salas abertas, né? Sem grandes muros. Como é que você aprende cidadania? Sabe como é que você aprende cidadania? Você vai para a escola boa, maravilhosa. Tem aula de ética. O professor vai na quadra e diz ethos, com TH. E começa a explicar. Enquanto isso, alunos são ignorados e diminuídos, não são ouvidos. Professores não são ouvidos. A direção... Então, quer dizer, você massacra a ação ética, o exercício ético dentro da escola. Não há espaço para exercitar isso, ou seja, para convivência, né? Nem amorosa, nem afetiva, nem nada. Não há convivência. Não há. Se você olhar bem, é tudo estratificado. Olha, o professor se relaciona com o aluno, só se relaciona com a coordenação e a direção por punição. Vai para a coordenadora, né? Vai para a diretora. Então, o fluxo é quem? O aluno para o professor e o professor para o aluno. O funcionário, que é fundamental numa escola, não é ouvido. O rapaz da portaria, por exemplo, ele é que vê a entrada e saída de pessoas, ele que vê quem está brigando com quem, ele que entende o bullying. Alguém ouve o porteiro? Imagina, semi-analfabeto. Ninguém traz um semi-analfabeto numa reunião de professores, né, que são tão inteligentes, e muito menos a moça da limpeza. A moça da limpeza é essencial no processo de educação. Precisa falar corretamente ou dar aula de vida ali dentro, dizer assim, não, ela não é chamada. Então, então o que fica a criança? Isolada com o professor que manda nela, porque ele tem a prova, né? Ela chega culpada, ela tem que provar que ela sabe. Então, que relação é o isolamento dessa criança? Ela não tem diretor e não tem coordenação. Ela tem um professor que, numa relação hierárquica, pode acabar com a vida dela. Né? Literalmente, por exemplo, reprovando essa criança. Então, é uma relação de isolamento que ela tem. Ah, então fica com os colegas. Não, diz o meu filho, mamãe, como colegas, se a gente senta um olhando para a cabeça do outro? Mamãe, fala, meu filho, porque ele adora estudar, usa muito a internet. Ele é muito autônomo, porque ele estuda pela internet. Então, eu falo para ele, mas por que eu tenho que ir para a escola? Eu falo, você tem que ir por causa da convivência. Ele fala, que convivência? O conteúdo eu tenho na internet e na escola eu vejo a nuca um do outro. E aí tem meia hora de recreio, entendeu? Meia hora de convivência. É preciso entender, como eu comecei falando, que tem uma mudança no humano. Quando a gente tinha um raciocínio linear, que era o que a gente aprendeu, né? Abrir uma picada na mata, que meu avô falava, né? Eu tenho que chegar lá. Isso que eu estou falando chama-se tese de mestrado. Eu tenho que chegar lá. Aí eu tenho que fazer um caminho aqui. Então eu tenho que sair capinando. Eu olho para baixo, eu pego uma enxada e vou arrancando aquele capim sem enxergar nada. Só falta a viseira do burro, porque se no caminho até chegar no meu final, onde eu quero provar a minha tese, tiver uma distração, eu não posso ver. Eu não posso, eu tenho que chegar lá. Então, o que se chama isso? Chama-se um pensamento excludente. A razão da exclusão social, segundo Michel Foucault, vem do modelo de raciocínio que elimina as diferenças. Ou eu sou bonita ou eu sou feia. Isso eu posso dizer. Que eu sou bonita, eu posso dizer que eu sou feia. Mas eu estou proibida, oficialmente, logicamente, do terceiro excluído, de dizer que eu sou e não sou bonita ao mesmo tempo. Isso eu sou proibida de dizer. Ou eu sou bonita ou eu sou feia. Então, ou é o certo ou é o errado. Ou é o bem ou é o mal. Esse modelo de pensamento excluiu loucos e os colocou no hospital psiquiátrico, né? E excluiu
todo tipo de diferença. Então, colocou os pobres num lugar, né? Então, toda exclusão vem de cara do raciocínio. Nós excluímos por princípio, ao falar, né? A gente já exclui. Só que hoje, o raciocínio em linha foi substituído por uma sociedade em rede. O raciocínio do meu filho é em rede. Não, meu filho é um gênio? Não. Ele só é uma criança igual a todas as crianças da escola que vão brincar lá em casa. Todos raciocinam em rede. Porque se você chegar para ele e disser uma coisa oposta, ele vai sempre fazer o contrário. Você chega assim, é por aqui. Mãe, mas e se for por aqui? E se for por aqui? Ele abre sempre, ele e a geração dele. Hoje, a gente não está conseguindo lidar com as crianças em sala de aula, chamando esses alunos de preguiçosos, de malandro que não querem nada. Não é que eles não querem nada, é o que nós temos para eles é pouco. O que nós, professores, o melhor de nós é pouco, porque nós trabalhamos assim e eles trabalham assim. Então, é um caminho maravilhoso. Acho que o que a gente tem que trilhar é excelente, inclusive, ou trilhamos o caminho da diferença e da amplitude moral e mental, que a gente tem que abrir essa merreca que eu chamo, né? Que é o nosso abrir a alma, abrir o afeto, né? Se relacionar com a vida inteira. O afeto amoroso é tão importante quanto o desenvolvimento intelectual. Conviver com o vizinho importante quanto fazer uma tese de doutorado, porque não adianta você fazer uma tese de doutorado e morrer porque o vizinho te deu um tiro, porque você e o vizinho não se odeiam. Enfim, as competências para o século XXI não são competências do intelecto, são do conhecimento, mas não do intelecto. E o conhecimento no século XXI é o conhecimento vivo, ou seja, ou nós reconstruímos o mundo, não reconstruímos a nossa relação com o mundo, ou nós reconstruímos o ser humano e criamos um ser humano mais amplo, mais ético, mais aberto, mais corajoso, menos covarde, né? Diante das suas frustrações, diante dos medos, diante dos abismos. Mas precisamos disso, sem dúvida nenhuma. Que cultura e educação sejam uma única coisa, porque a única diferença de cultura e educação é no ministério, né? Que inclusive veio para trazer mais verba. Acaba que a cultura não se beneficiou como deveria. Então, o que fez essa divisão? Fez com que a gente está sempre investindo em educação, preocupado com a educação, né? Mas a gente não está colocando verba na cultura. Mas espera aí, se a gente precisa crescer a educação, a gente tem que investir tanto no Ministério da Educação quanto no da Cultura. Então, tem um erro aí nas nossas políticas. Temos que aumentar o orçamento da cultura. Não adianta aumentar o da educação sem aumentar o da cultura, porque sempre foi uma coisa só. E continua sendo. A única divisão, infelizmente, é burocrática, né? Mas, enfim, isso é uma outra questão. Por enquanto é isso. Muito obrigada.